Então, iniciando aqui, né? Hoje, dia 28, o capítulo ele chama de 6, né? Da segunda parte do livro, porém, pelo audiolivro, né? Ele chama de capítulo 26, tá? Que é a justiça na espiritualidade. Eu achei muito interessante e tem alguns capítulos daqui para frente que seria mais interessante a gente ler do que fazer aquele resuminho. Daqui para frente, se eu não me engano, acho que tem mais 10 capítulos, são capítulos muito curtinhos, né? Se eu não me engano, restam, acho que 20 ou 30 páginas que passam assim num pulo. Então a gente vai terminar daqui acho que 2 semanas de o estudo, né? Então, começando aqui, ó, ele faz aquela pergunta, né? Como atua o mecanismo da justiça na espiritualidade? A gente trabalha aqui com a nossa justiça, né, que a gente sabe que é muito falha, né? É uma justiça apenas visual e não profunda do caso, né? Que é muito falha. Então lá também tem a justiça espiritual e muito mais eficaz, né? Sem sombra de dúvida. Então ele comenta assim, ó: a justiça funciona com maior segurança. Isso que é interessante, maior segurança, né? Mas o mecanismo da regeneração é o objetivo. Ou seja, a pessoa se regenera através da justiça e reconhece o erro de certa forma, né? Para poder consertar esse erro no futuro, né? Antes de tudo, antes de tudo, esse objetivo se encontra na consciência, olha só. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, quando foge daquele sentimento de insegurança no coração, que a gente sabe que está errado, pode não fazer e está errado, tá? Daquele sentimento que ele fala assim, né? A sua consciência pesa mais. Então, é o sentimento de consciência, tá? Na espiritualidade, também apresenta tribunais e magistrados que só observam culpas, erros e corrigendas, com total imparcialidade. Então, assim, do mesmo jeito que nós temos aqui, né, os nossos juízes, né, vão julgar, porém eles estão ali não para ver os fatos, sim para ver apenas os erros e como eles vão corrigir esses erros, que é o mais interessante, né? E totalmente imparcial. Eu acho que nessa posição deles, eu particularmente vejo que assim, ó, eles tentam compreender não na posição de acusadores, né? Mas na posição de vamos falar assim, não é de dó, não é essa a palavra, né? A palavra, mas de serenidade em perceber que o erro ele é falho e é comum, né? Então ele entende do erro e com certeza, né, ele vai perguntar o que, não ele vai julgar, mas ele vai perguntar para a pessoa o que deve se fazer. Que é mais interessante. Naquele livro que nós comentamos há pouco tempo, né, do Getúlio Vargas, do meio em diante, quando começa a falar sobre ele na espiritualidade, tem muito que ele comenta, né? Eu não consigo fugir de mim, mas eu preciso consertar isso tudo. Então vem a necessidade de restituir esse erro, tá? Mesmo na espiritualidade, os delinquentes são julgados de acordo com os seus conhecimentos sobre a culpa e o erro, permitindo assim a sentença que é aplicada e pedida pelo réu. Olha só, aplicada e pedida pelo réu para a regeneração. Então é aquilo que a gente comenta, né? Assim, ó, eu vou dar um exemplo mais ou menos, né, semelhante. Ocorreu um suicídio, né?
esse suicídio foi consciente? Se foi consciente, qual foi o fato que levou ao suicídio? E o que ele conhecia sobre a espiritualidade que levou ele ao suicídio? Então tem vários níveis, né? Aí, até no Livro dos Espíritos comenta sobre o suicídio, né? O suicídio é de todo culposo? Aí a resposta é não, porque se há uma tentativa de salvar uma vida e ele perde a própria vida, ele chega do outro lado como herói. Foi um suicídio, ou seja, ele sabia que ele podia morrer, ele morreu, mas ele morreu tentando salvar uma vida. Tá? Alguma orientação, algum exemplo aí de vocês? Aquilo que você estava falando da consciência, né? Eu estava escutando uma palestrinha que eu não acabei lá da Mônica de Medeiros. É legal a gente cruzar, tentar aprender ao longo da vida sobre a consciência e o medo. Fazer essa separação, entendeu? A gente tem que aprimorar o medo. O medo, ele tem um componente importante, porém, em excesso, ele só faz mal. Então, a gente tem que tentar separar uma posição de medo e do que é uma consciência te boicotando, né? Se eu fui claro. Sim, sim. Eu acho que assim, ó, como a gente vai se confunde bastante, né? Sim, muda. Porque, assim, é como a gente vai comparar o medo com a consciência. O medo, ao meu ver, ele é falar assim, ele é um instinto natural de sobrevivência e de manutenção da própria imagem, ainda na posição de orgulhosos que somos, né? Vamos colocar dessa forma. A gente tenta manter uma imagem perante a sociedade e tudo mais. Então, o medo de errar, o medo de fazer diferente, o medo de ser julgado, ou então o medo daquilo que não se conhece. A consciência, muito diferente. Por exemplo, eu posso, de repente, jogar um veneno no esgoto, sabendo que isso vai contaminar um rio, por exemplo. Entende? Eu tenho uma ação no meio ambiente que eu sei que vai afetar e vai afetar muitos animais ali, muitos seres vivos, mas mesmo assim eu cometo essa ação. Mas eu sei que vai estar errado, mas mesmo assim eu cometo. Aí a consciência é maior do que o medo, no caso. Por quê? Qual que seria o medo? Né? Aí já cruza um pouquinho essa parte que você falou, né? A diferença de um medo e da consciência é muito sutil. De repente, eu sei que eu posso ser multado por atear fogo no terreno baldio, só que assim eu vou lá e ateio fogo sabendo que é errado, mas também com medo de que alguém me pegue. Entende a diferença? Sim, sim. Mas eu falo também principalmente sobre aquela coisa do assoprar na orelha, ó, não faz isso, não faz isso. Eu queria dizer mais em relação a isso, entendeu? A gente separar essa consciência assoprando do medo, né? Uhum, que a gente pode se anular, né? Sim, exatamente. Era mais em cima disso. Perfeito. E é isso aí. Não, vambora. Vamos lá. E aí, a gente chega... Deixa eu ver que tá dando uma... Nossa, o meu tá travando demais, pessoal. Vocês estão sentindo aí? Travando o seu tá, da Sandra, para mim não está, e do resto do pessoal só está as fotinhos paradas, escondidas. O meu tá travando demais. Então não dá para ver o rosto. Mas a voz não tá. A gente só percebe, Flaubert, que está um pouquinho devagar, mas dá para entender perfeitamente. Olha lá, acordei, seu José. Dá para entender perfeitamente o que você está falando. Então tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a minha câmera, porque de repente somente o áudio pode ficar melhor. Aí o áudio fica melhor. Acho que se a gente desligar as câmeras, o áudio fica bem melhor. Aí não vai cortar tanto. Mas eu não sei por que está cortando tanto se eu estou conectado já no cabo e tudo mais ali. Bom, depois eu dou uma olhadinha aqui. Mas para a gente não tá, o áudio não está sendo interferido, na minha opinião, não, viu, Zé? Ah, então tá. Então beleza. Então fica melhor, então, assim. Vamos lá. Bom, ó.
E aí a gente termina o capítulo 6 ou 26, né? E vai para o capítulo 7. Que aí eu vou fazer a leitura, eu vou compartilhar mesmo assim, né? Para a gente poder fazer a leitura, tá? Deixa eu buscar a página certinha aqui. Vou fazer a leitura todo mundo. Para quem não tem, por exemplo, a Gique, eu acho que está um pouquinho sem o livro. Eu estou bem por fora, mas estou aqui. Fica tranquila, Gi, fica tranquila. Por isso que eu vou compartilhar a tela, assim vocês conseguem ver, tá? Vamos ok, lá. obrigada. Na hora que chegar, vocês dão um grito, tá? Ô Zé, você tem que mostrar a sua câmera. Será? Agora sim, agora sim. Foi, agora foi. Agora tá abrindo, calma. Vamos ver. Chegou? Chegou. Então aqui, ó. Isso, pronto. Ó. Vida social dos desencarnados. Daqui para frente, eu achei muito interessante fazer as leituras, porque muitos detalhezinhos a gente vai comentando passo a passo, porque a coisa, nossa, ó, é muito forte. Tem coisa aqui que eu parei, pensei e falei, meu Deus do céu, eu caí nesse erro. Mas enfim, vamos lá. Como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados? Vida social. Olha que interessante, né? E a gente acha que só aqui teria uma vida social, né? No plano espiritual imediato à existência física, as sociedades humanas desencarnadas em quase 2/3 permanecem naturalmente jungidas, de alguma sorte, aos interesses terrenos. 2/3. Ou seja, tem muito ainda a caminhar, né? Ou seja, a gente está muito apegado ainda à matéria, demais. Egressas do próprio mundo. Oi? Alguém comentou alguma coisa? Acho que não. Tá. Então eu estou ouvindo alguém deste lado aqui, do lado de lá. Ai, senhor. Alguém chamou. Ui. Eu vou falar assim, ó, senta aí e ouve, porque daqui para frente é todo mundo, né? Não me atrapalha. A minha galera aqui para ouvir, para eu começar a enxergar a luz. Vamos lá. Egressar do próprio mundo em que se lhes tramam os elos da retaguarda, quando não se desviam nas faixas infernais. Lembrando que essas faixas infernais quem cria propriamente do desencarnado. Por isso, a confusão que se deu de muitos séculos para cá de inferno. Ah, você vai para o inferno. Como assim? Não tem uma localização geográfica e nem espacial, nem espiritual pro inferno. O inferno é propriamente que cria aquelas projeções mentais e que ele próprio se atormenta por alguma obsessão de vingança, de rancor, de ódio, né? Ou então até mesmo de injúria. Onde ele vai trabalhando esse looping, né? Desses transtornos com ele mesmo, vivendo num verdadeiro, chama de inferno, tá? Igualmente imantadas ao planeta que se originam, trabalham com ardor, não só pelo próprio adiantamento, como também no auxílio aos que ficaram. Olha que interessante. Então, aqueles que não estão nessas faixas infernais, eles estão trabalhando para se desenvolver, ou então para aqueles que ficaram no plano terreno. Tá? Naturalmente, as almas que constituem a percentagem a que nos referimos, distanciada ainda do aprimoramento ideal, procuram aperfeiçoar em si mesma as qualidades nobres menos desenvolvidas, buscando o clima adequado que lhes favoreça o trabalho. Olha que interessante. Então a gente busca o nosso melhor, da nossa aptidão melhor, né? E aqueles de mais alta luz, né, estão buscando os seus fracassos, as suas imperfeições, né, para poder trabalhar sobre isso e ser um pouco melhor, mas no auxílio da sua caminhada. Convictas de que tornarão a Terra para a solução dos problemas que lhes envolvam ou afligem o campo íntimo,
situam-se em tarefas obscuras, junto aos semelhantes, encarnados ou desencarnados, quando se reconhecem vítimas pela vaidade ou pelo orgulho, que ainda lhes medram no seio, e localizam-se em aprendizados valiosos da inteligência, em se vendo inábeis para os serviços especializados do pensamento, não obstante os talentos sentimentais que já entesourem consigo. Aqui está bem filosófico, né? Bem filosófico aqui. Para poder entender aqui, tem que dar vou falar assim, uma minuciada bem legal aqui, hein? Tá? Aqui ele comenta que tanto encarnado quanto desencarnado, né, eles vão atrás daquilo que o coração está sentindo. E se eles se acham menos inteligentes, olha só, eles vão através desses pensamentos tentando buscar o serviço especializado, né, para tentar tirar o melhor de si, mas daquilo que eles acham importante para eles. Olha que interessante. E aí veio a nossa conversa da semana passada sobre vou falar assim, esqueci a palavra, sobre a Umbanda, lembra? Nós comentamos sobre a Umbanda. Sim, sim. Uma parte da Umbanda, né? Algumas entidades estão ali tentando ajudar, mesmo que recebendo uma coisa em troca, tentando validar o que isso vai ser bom, na ajuda que ela vai fazer, e para ela também, né? Com essa troca que ela vai fazer com o encarnado, tá? Então ali vai onde o coração dela vai estar também. Quase todas, no entanto, obedecem aos ditames do amor ou do ideal que lhes inspiram a consciência. Olha lá, vão buscando o que tem de mais profundo que eles buscam do amor ou do ideal de consciência. Aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos com estilos variados, como acontecem aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesma e benefício dos outros. Então, assim, ó, independentemente o que busca a entidade, se é o melhor lado bom ou um lado não tão melhor, ruim, ele está sempre buscando afinidades. Pode ver. Então, como a gente comentou, né? Desencarnou católico, continua católico. Desencarnou umbandista, continua umbandista. Né? Até que se tenha uma consciência de poder mudar e entender as relações sociais ainda. Então, muitas vezes lá, a gente vai desencarnar no Brasil. Com certeza, a gente vai para uma colônia brasileira, né? Possivelmente a mais próxima aqui da cidade, possivelmente. A gente não vai parar no Japão, na Europa, em alguma colônia distante daqui. Vai onde a nossa afinidade se mantém. Nunca ouvi falar que vai para outro país, não, outra cidade assim, não. Não, então. Eu só ouvi falar, Rodrigo, acho que você vai lembrar também. De memórias de um suicida. Mas mesmo assim, aquilo aconteceu na Europa e em Portugal, que eles foram para o Hospital Maria de Nazaré, lembra? Sim, verdade. Os autores, né, de fatos reais ali, foram resgatados pelo Hospital Maria de Nazaré. E eu tive alguns livros, mas poucos exemplos de suicidas que também foram encaminhados para lá. Tá? Não é uma certeza que todos vão, acredito eu, né? Mas alguns casos voltam para lá. Sim. Eu li uma vez, Flaubert, que, por exemplo, quem morre vitimado do câncer, eles vão para colônias específicas, para todos que desencarnaram dessa forma. Diz que essa colônia se chama Colônia das Flores.
É a colônia onde vão os que desencarnaram pelo câncer. Mas, Tem os que desencarnaram pelo AVC e assim por diante. Ah, entendi. Mas aqui no Brasil, né? No Brasil. Tá. Porque eu sei que, assim, ó, lendo, estudando um pouco sobre os animais, né? Eu sei que aqui no continente sul-americano tem 2 colônias grandes para os animais. Não se tem registro de outras, até onde eu li, tá? Então, assim, pode ser algo diferenciado que não está comentando e não estão abrangendo, porque não é o nosso foco desenvolver animais e tudo mais, né? Eles vão se desenvolver por si só. Ou se só existe essas 2 e acabou, né? Aí fica um pouco... A gente, na apometria, a gente às vezes trabalha com o pessoal do rancho, a gente fala, a turma do rancho, Sim, que é que vem atender os animais que estão doentes. A turma do Rancho Alegre, né? Tem Rancho Alegre e tem a turma do Josime também, né? Essa eu não sei. É uma outra colônia, Josime e Rancho Alegre, são as 2 que eu já li. Bem, bem interessante. Aí, vamos continuar aqui, ó. As regiões purgativas ou simplesmente infernais são por todas elas amparadas quando possível, organizando-se aí sob o seu patrocínio extensa obra assistencial. Nossa, olha essa frase foi bem assim, bem forte, né? Então, dentro das regiões purgatoriais, está ali o patrocínio, ou seja, a assistência de muitas caravanas, né, que vão para lá para poder auxiliar essas entidades que estão em sofrimento, né? Que elas mesmas se colocam em sofrimento. Olha só, tá? No plano físico, a equipe doméstica atende à consanguinidade em que o vínculo é obrigatório, mas no plano extrafísico, o grupo familiar obedece à afinidade em que o liame é espontâneo. Olha lá. Então a gente tem ali, ó, a nossa família, e de repente a gente encontra algumas pessoas pelo caminho, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Assim, e que parece que são mais irmãos que os nossos irmãos. Exato, falou tudo. O Rodrigo, o William, né, lá da Casa Caminheiros, né, que a gente passou um tempo juntos ali, e era muito próximo também de mim, que eu sentia assim um extenso amor fraternal muito grande, muito interessante, né, muito interessante. Por isso mesmo, na esfera seguinte à condição humana, temos o espaço das nações, com as suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, olha lá que legal, típicas, junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com a caridade e descrição para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Olha só. Aí, quando eu fiz esse estudo semana passada, né, eu já veio direto na cabeça. E nós aqui tentando convencer o outro de ser espírita, católico, evangélico, umbandista, né, tentando convencer. E aqui você tem uma mensagem que traz que cada religião continua lá e a mais alta hierarquia dessa religião, com certeza, na conversa ou no discurso, ele já vai colocando algumas sementinhas do amor fraternal como a religião de todos. Olha que interessante. Tá? Aí ele termina assim, ó. Com esses 2/3 de criaturas ainda ligadas desse ou daquele modo, os núcleos terrenos encontramos 1/3 de espíritos relativamente enobrecidos, que se transformam em condutores da marcha ascensional dos companheiros, pelo mérito com que se fizeram segura instrumentação das esferas superiores. Poxa,
Aí já é outro nível, né? Estão prontos? Opa, Matrimônio e divórcio. a polêmica, hein? Bem polêmico. Aqui vai dar uma cutucada em bastante gente. Matrimônio e divórcio. Poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como o divórcio no plano físico, examinados espiritualmente? Olha isso. Nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço do amparo aos companheiros menos evoluídos que estagiam nos planos inferiores. Olha isso. O que a gente tem aqui? O exemplo clássico, né? Tudo tá ruim, mas pior sem ela. Entende? Tudo tá ruim emocionalmente, mas pior sem ela. Ou seja, veio para ficar, para resgatar e também para amparar. Olha que interessante. Não podemos olvidar que na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins, com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essas ou aquelas dívidas que contraímos com a energia sexual, aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Então, assim, imaginamos, né, que nessa encarnação, quer dizer, temos a certeza, né, que nessa encarnação somos a melhor encarnação de todas que nós já passamos, né? Então, aquele que está do nosso lado, nós temos um débito ou um resgate, né? Ou um crédito com essa pessoa, principalmente através da energia sexual. Que essa energia, lá de tempos atrás, onde houve a queda, ela está unindo agora, não do mesmo jeito, mas a mesma energia para difundir esse desate dos nós que foi feito no passado e esse reajuste. Isso aqui está muito, muito claro. Tá? Entretanto, se o matrimônio expiatório, olha só, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, o cônjuge liberado da veste física, ou seja, desencarnado, quando se ajuste à feição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no que exercita a compreensão e o amor puro. Olha isso. Quanto à reunião no plano espiritual, é razoável se mantenha aquela em que se prevaleça a conjunção dos semelhantes, no grau mais elevado da escala de afinidades eletivas. O que ele quer dizer? Você pode ter 30 casamentos como o Fábio Júnior, né? Aquela que ele teve mais afinidade e mais evolução, no plano espiritual ele vai se voltar a ela de novo. Nossa, se voltar a ela ficou bem redundante, né? Mas enfim. Fique tranquilo. Ele vai voltar para aquela com mais afinidade, tá? Porque quando você chega no plano espiritual, a sua visão é diferente da visão terrena. Uhum. A sua visão se abre, né? E Sim. o casamento terreno é um casamento terreno, né? Você se uniu, né, aquelas pessoas para resgates, né? Geralmente para resgates. Então, acabou o resgate, acabou, né? Você vai, quando você for para o plano espiritual, sua visão é outra. E o casamento lá não deve ser igual ao casamento daqui. Ah, não, É com certeza diferente, né? A não. união de almas é diferente, não é um casamento
como é o casamento terreno, né? Ele vai comentar isso agora. Mas vai precisar de um tempo também, né, para dar essa clareada na mente, Sim, né? Com é certeza. assim. Tem uns que ficam 600 anos como obsessor cruel, né? Exato. Do ex-companheiro ou companheira, né? Exatamente. Isso. Aí é no caso do desencarnado já ter um entendimento, né, das coisas. Eu assisti algumas palestras do Alberto Almeida, e ele, como ele faz regressão de vidas, né? Como sendo um terapeuta, não só terapeuta, como um psiquiatra. Ele faz regressões. E ele comentou assim que em algumas famílias, né, a filha assume ela quer ficar ao lado do pai em tudo, querendo assumir o papel de condição de companheira, não sexualmente, claro, né, mas de companheira emocional. Então ela começa a exigir que ela vá na frente do carro, tipo, para ir junto com o pai na frente, sabe? Querer que dá a mão para ela na rua, não para a mãe, começa a ficar entre os dois, sabe assim? Esse tipo de coisa. E ele comentou, às vezes a reminiscência é tão forte de que ela foi na vida passada a companheira do pai de verdade e agora vem como filha por algum resgate, que ela quer tentar assumir de alguma forma essa posição mais próxima emocionalmente dele. Isso, tanto que homem para mulher, mulher para homem, né? Com certeza. Tá? Eu acredito até, uma vez eu fiquei pensando nessa possibilidade, né? Uhum. Esses pais que estupram as filhas, né? Eu fico imaginando, será que não são, assim, ideias reminiscentes lá de um passado, né? Então. Teve algum relacionamento com essa filha, mas como mulher, não como filha? Não, Sei lá, fico imaginando. Eu acho que assim, ó, com certeza alguma ligação tem. Porque como diz o Emmanuel, né, falava para o Chico Xavier, não existe, como é que é? Não existe não existe injustiças, e sim injustiçado. Injustiça nunca. Não, contrário. Ao contrário? Não existem injustiçados, né? Isso, existe exato, justiça. exato. Não existe injustiçado, né? Justiça sempre. Sim, Então, assim, é bem complicado a gente falar deste plano sobre algo agora. Nós estamos numa reunião aqui de estudo de um livro espiritual. A gente comenta isso legal. Agora, vai comentar isso que a gente comentou lá fora, pra você ver. A sociedade... Não, Eu estou num grupo, Flaubert, é um grupo de filmes espíritas, mas acabou virando um grupo de perguntas e respostas. Pessoas que, às vezes, nem conhecem o espiritismo e têm dúvidas e colocam lá, né? Uhum. E eles colocam essas dúvidas. Então, tem muita gente que tem dúvidas desse gênero, assim, né? Sim. Esses dias mesmo, uma perguntou, ela falou assim, olha, um homem que se casou 3 vezes, quando ele vai para o plano espiritual, como que mulher que ele vai ficar? Entendeu? Então, as pessoas têm essas dúvidas. Com certeza, né? Com certeza. Aí ele continua assim, ó. Se os viúvos e viúvas das núpcias efetuadas em grau menor de afinidade demonstram sadia condição de entendimento, são habitualmente conduzidos depois da morte ao convívio do casal, restituído à comunhão, desfrutando posição análoga à dos filhos queridos, junto dos pais terrenos, que por eles se submetem aos mais eloquentes e multifários testemunhos de carinho e sacrifício pessoal, para que se atendam dignamente à articulação dos próprios destinos. Olha lá, ó.
a vinda de família, pais e filhos. Entende? Então, assim, com certeza... Se tiverem muitas afinidades, né, Flaubert? Se tiverem muitas afinidades. Se não tiverem nenhuma, não há por que também sim. Mas, terem laços. é que nem ele colocou no começo da frase, ó. Em grau menor de afinidade, que demonstram condições de entendimento sadio. Ou seja, se respeitam. Aí eles voltam como pai, filho, filha, né? Dessa forma. Olha só. Ou às vezes não também, né? Não, sim, mas nesse caso ele comentou como sendo verdade, mas não todas, óbvio. Não, eu não falo assim, se não voltar é porque não está evoluído espiritualmente. Às vezes eles já entenderam que aquele resgate naqueles papéis já pode ser desfeito e eles começam a cuidar dos entes que ficaram na Terra, auxiliando, mas estão desvinculados desse laço amoroso de cônjuge, entendeu? Entendi. Porque existem os laços terrenos e os espirituais, né? Que pode ser que, às vezes, assumiu esse papel nessa encarnação, mas tem alguém aguardando lá no plano espiritual, né? Sim. Também penso assim. É amplo, né? Com certeza. Contudo, se a desesperação do ciúme ou nuvem do despeito enceguecem esse ou aquele membro da equipe fraterna, os cônjuges, reassociados no plano superior, amparam-lhe a reencarnação, à maneira de benfeitores ocultos, olha aí, ó. Benfeitores ocultos, interpretando-lhes a rebelião por sintomas enfermiços, em lhes retirar o apoio amigo até que se reajustem no tempo. Olha só. Nossos amigos espirituais, né? Sim. Tiveram algum laço, né, com a gente. Com certeza. Em algum momento, né? Sim. Com certeza. A gente tem, né, diversos exemplos ali, como Meimei desencarnou e ficou próxima do ex-marido, né, do viúvo, enquanto ele trabalhava com Chico Xavier, não foi? Uhum. Auxiliando na casa ali também. Sim. Aí continua lá, né? Ninguém veja nisso inovação ou desrespeito ao sentimento alheio, porquanto o lar terrestre enobrecido, se analisado sem preconceitos, permanece estruturado nessas mesmas bases essenciais, em vez de que os pais humanos recebem, muitas vezes no intuito doméstico, por filhos e filhas, aqueles mesmos laços do passado com os quais atendem ao resgate de antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. É nessa condição que, em muitas circunstâncias, surgem nas entidades renascentes, sem que o véu da reencarnação lhes esconda de toda a memória, a psiconeuroses e fixações infanto-juvenis, olha lá, cuja importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas da atualidade, carentes de mais amplo contato com as realidades do espírito e da reencarnação, que lhes permitiram ministrar aos seus pacientes mais efetivo socorro de ordem moral. Bem forte, hein? Sim. Bem complicado. Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos do plano espiritual, somos de parecer não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existe na Terra união conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Olha só, ninguém está casado à toa. Mas foi um descuido. Não foi, não. Não foi, não. Mas eu acredito assim, Flaubert, que ninguém é obrigado a viver com ninguém em condições, às vezes até desumanas, né? Apanhando, por exemplo. Sim, com certeza. Muitas mulheres apanham, né? Sim. Então, eu acho assim, olha, vem ali para um resgate, tá? Acabou o resgate ali,
acabou, Sim. né? Ela tem Eu direito acho que, assim, como... a uma outra, como é que fala? A um outro tipo de prova, né? Dessa aí ela já passou, acabou, né? O Chico Xavier, se eu não me engano, ou o Divaldo, não lembro quem que deu esse exemplo, de que uma mulher foi no centro espírita e ela chegou lá e comentou, né, com alguém: eu não aguento mais meu marido, tudo mais, eu não sei o que eu faço, se eu descaso, divorcio ou não, né? Aí parece que a orientação foi assim, ó: separa. Já é a 10ª encarnação que você está com ele para tentar ajudar e ele não quer ajuda. Então é melhor você separar, porque o seu papel você fez. Essa orientação vem dos espíritos superiores. Tá Olha vendo? só. Né? Tá. Ou seja, ela tentou. A pessoa tentou até o limite. Nesse caso, não foi nem o resgate, era uma missão que ela tinha de ajudá-lo, né? Exatamente. Ela não conseguiu, pronto, né? Exatamente. Fazer o quê? Ninguém carrega. Agora vai ficar atrelada a ele pro resto da vida? Ninguém carrega o outro nas costas, né? Não, e o resgate entre esse casal aí da mulher que é agredida, o resgate era de aparar a aresta do casal, não era o resgate de apanhar, né? O apanhar é o fora, né? Com certeza. Isso mesmo. Bem lembrado. Exatamente. Um erro não justifica o outro. Não. Né? Bem por aí. Mesmo que esse erro foi do passado de outras vidas, não justifica uma agressão. Não, não existe. Às vezes custa até a vida da pessoa, né? Sim. Ela demora muito para se libertar, né? Uma hora ele acaba matando, né? Então, sim. Como a gente já viu muitos, né? Por aí. Com certeza. Aí continua assim, ó. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem ainda as sugestões animalizantes e, por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa a que foram chamados, ou seja, o casamento, costumam desertar dos pontos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo que são portadores. Olha só, o ego, né? O eu, o meu umbigo e mais ninguém, né? E com isso exercem viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira, mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes, após explorar-lhes o mundo imotivo, quando não se internam pelas aventuras do homicídio ou dos suicídios espetaculares, com a fuga voluntária de obrigações preciosas. Aí, nós acabamos de falar. Aí, tá? De repente, um homicídio. De repente, não suportando mais toda essa pressão, o desgaste, cai no suicídio, né? É imperioso, assim, que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos e benefício dos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprio, a benefício deles, para que se não agreguem ao maior desgoverno e a benefício de si mesma, a fim de que não se regresse à promiscuidade aviltante das tabas obscuras, em que o princípio e a indignidade da família ainda são plenamente conhecidos. Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais, em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males, dependentes sobre a fronte do casal, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao certo das próprias contas, ao acerto, né, das próprias contas. Eu acho que hoje já houve uma evolução, né, nessa questão. Porque antigamente, eu lembro, a minha mãe e meu pai se desquitaram, falava antigamente, né? Não era nem divórcio, era desquite. Então, eles se desquitaram e eles brigaram a vida inteira, a vida inteira. Hoje, os casais se divorciam e continuam amigos, né?
Quer dizer, houve uma evolução aí nisso tudo, né? Porque hoje já se tem consciência que os filhos precisam, né? Tanto de um quanto do outro, né? Exatamente. E eles resolvem que tem que ser amigos, né? Para o bem dos filhos. E Isso vida que segue. tem muito. Quer ver, ó? O primo da. Ai, como chama? Da Pamela, né? Que faleceu há pouco tempo de Covid. Foi para o hospital fazer hemodiálise, pegou Covid e acabou falecendo. Ele tem uma história espetacular, o cara. Tá? Espetacular. Ele casou com uma moça, inclusive eu fui no casamento deles, né? Tiveram uma filha. E o casamento não deu certo, eles se separaram. A mulher começou a namorar. E ele visitava a casa para ver a filha. E ele ficou amigo do namorado da ex-mulher. Eles saíam juntos. Eles casaram. A ex-mulher e o meu namorado casaram. E ele foi no casamento. Né? Olha que mundo, né? Ele era amigo íntimo do casal, via a filha e tudo mais ali. Era uma coisa assim que raríssima hoje em dia. Raríssima, sabe? E quando ele faleceu, esse casal, nossa senhora, o cara também, imagina, ficou muito sentido. O atual marido da ex-mulher desse primo da Pamela. Uma coisa bem, bem interessante, né? Sim, raríssimo. Que sejam felizes enquanto dure, né, Flaubert? Sim. Acabou. Pronto, vai ser feliz em outro lugar, E ainda outra pessoa. Os três ali mantiveram uma relação social tão madura e tão evoluída para este mundo, né? Que mantiveram a educação da filha em um meio social extremamente saudável, sadio. O que a gente vê normalmente é, de repente, assim, o pai não quer visitar a casa da mãe, o pai fica xingando a mãe, vai lá, pega a filha, devolve, mal conversa com a mãe, né? Não, e era amigo do marido da ex-mulher. É raro. É raríssimo. Um cara diferente. Sim. Tanto é que ele foi para o outro mundo e já chegou do outro lado bem, pra você ter uma ideia. Nós já tivemos notícia. Olha, que legal. Bem, olha só. E já mandou mensagem, inclusive. Então. Muito interessante, muito interessante. Bom, então nós paramos aqui, ó. Nós vamos continuar a partir da semana que vem, dia 4 de fevereiro, né? Nós vamos continuar falando sobre separação entre cônjuges espirituais. Tá? Família espiritual agora. Né? A partir de semana que vem, então. Deixa eu interromper aqui.